estudo sobre Maria, Mariologia, tá? A Mariologia é a parte da teologia que estuda sobre Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, e a sua participação na história da salvação, no plano da salvação, plano salvífico de Deus. No plano salvífico de Deus, a importância especial de uma mulher, de alguém que oferece a humanidade ao Filho de Deus, que gera a humanidade do Filho de Deus, e essa mulher é Maria. Porque eu pedi a Ana para colocar aqui Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Maria com o menino Jesus no colo, porque olhando os documentos antigos, olhando para a história do cristianismo, é uma das primeiras imagens de Nossa Senhora. Já nas catacumbas, no tempo da perseguição, nós encontramos algumas figuras de Maria. Eu não sei se eu as tenho aqui, mas nós já encontramos desenhada de forma muito simples, né? Maria com o menino Jesus no colo. Então a devoção a Maria, ela é muito antiga, né? Como eu já disse algumas vezes, a devoção a Maria começou ao pé da cruz, né? Quando Jesus diz, João, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. João a levou para a sua casa, casa que é o coração, casa que é a vida, casa que é também a casa dele, onde ele morava. E assim é todo discípulo de Jesus, deve também levar Nossa Senhora no dia a dia, no seu coração, ter Maria presente no seu coração. Quando a gente fala de Maria, a gente lembra de dois extremismos que existem. Um extremismo que é um exagero, algumas pessoas colocando Maria como se Maria fosse a salvadora da humanidade, como se Maria fosse até mais importante que Jesus. A gente fala mais de Maria do que de Jesus. Não é certo isso, nem ela quer isso, né? Façam tudo que meu filho disser, Maria vai dizer, né? E esse exagero, ele gera o marianismo, que é algo que não é de acordo com a doutrina da igreja. E o outro exagero é o desprezo a Maria. Ela não tem importância nenhuma, teve para gerar a humanidade do Filho de Deus, e a partir do momento que Jesus a entregou para João, ele a entregou. Acabou o relacionamento filho e mãe, mãe e filho. É um outro absurdo, né? Exagero. Então, isso a gente encontra em sites por aí, em materiais totalmente sem nenhuma base bíblica ou teológica, né? Então é importante a gente fazer um aprofundamento mais profundo sobre Maria. E eu gostaria de começar, eu acho que a aula de hoje não vai dar tempo, e eu também não estou conseguindo mudar aquilo que eu queria mudar, não sei se a Ana vai... Porque eu quero percorrer com vocês os evangelhos. Onde que a gente vai encontrar? Qual a fonte que a gente vai buscar para estudar Maria, para encontrar Maria em primeiro lugar? O Evangelho, não é? Quantos evangelhos existem? Errado. Um só evangelho. O Evangelho é nosso Senhor Jesus Cristo, contado por 4 evangelistas, né? Então só existe um evangelho. Não vamos esquecer isso. Só existe um evangelho. Quando eu falo o evangelho diz isso, eu estou falando do evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de Jesus, né?
o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. São os 4. E só os 4. Se aparecer algum outro evangelho aí, ou ele é apócrifo, que são escritos daquela época, que não entraram para a Bíblia, porque não foram confirmados pela igreja, né? Ou então é algum escrito, vou dar até um exemplo aqui, Evangelho segundo Allan Kardec. Né? Que autoridade tem alguém para escrever um outro evangelho? Né? Então o evangelho já está escrito. Então a figura de Maria em Mateus e Marcos. Tá? Por que Marcos está primeiro aqui? É o mais antigo e mais conciso evangelho, muito objetivo, o evangelho de Marcos. É o evangelho mais, vamos dizer assim, mais resumido. O que Mateus vai precisar de 20 palavras para dizer, Marcos vai dizer em 5. Né? Então, o evangelho curto, fácil, objetivo. Né? Sobre Maria, tem 2 passagens no evangelho segundo São Marcos. Marcos 3, 31, 35 e Marcos 6, 1 a 3. Quando fala sua mãe e seus irmãos estão aí, procuram o Senhor. E na outra passagem, quando fala que Jesus é filho de Maria. Podemos ler? Alguém rapidamente encontra para nós as 2 passagens do Evangelho de Marcos que fala de Maria? O Evangelho de Marcos conta como Jesus nasceu? Não. Jesus já aparece grande, não é? Ele não fala sobre o nascimento de Jesus. Qual é o evangelista que trata da infância de Jesus? São Lucas, né? São Lucas. Então vamos lá. Alguém achou? Um faz uma leitura, o outro faz a outra. Achou? Lê, por favor. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. Então lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que a gente percebe aí? Jesus está fazendo um elogio a Maria. Vocês percebem o elogio que ele faz a Maria? Qual é? Não percebem? Quem mais fez a vontade do Pai? Maria. E o que ele diz aí? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã E minha mãe. Quer dizer, a minha família não é só Maria e os meus parentes. A minha família é todo aquele que faz a vontade de Deus. E quando ele fala todo aquele que faz a vontade de Deus é da minha família, ele está elogiando Maria. Porque se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver, né, só para lembrar aqui, aquela passagem de Isabel: feliz és tu, Maria, porque acreditaste. Feliz és tu, Maria, porque será cumprido tudo que o Senhor lhe prometeu. Né? Então, um elogio à fé de Maria. Qual a outra passagem que fala de Maria? 6, 1 a 3. Alguém pode ler? Jesus foi para... Não pode ler.
Exatamente. Então, ao falar, não é ele. Como que ele pode estar fazendo tanta coisa bonita assim, tanta coisa extraordinária? Ele não é o filho de Maria? Com isso, alguém pode pensar assim: eles estão fazendo pouco caso de Jesus. E de fato esse é o objetivo, fazer pouco caso de Jesus, porque é o filho da Maria. Mas ao dizer que ele é filho de Maria, está dizendo que Jesus é homem. Ele não é, como muitos achavam, um ser espiritual que veio e apareceu, não é? Muitos negavam a humanidade de Jesus. Jesus aí é o filho de Maria, ou seja, é um homem concreto. É um homem concreto. É como diz lá na carta aos Gálatas: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de uma mulher. Nascido de uma mulher, né? Então as duas passagens falam de Maria. Depois vamos olhar aqui para Mateus. Em Mateus nós vamos encontrar quais as passagens? Mateus 1:17. É a proposta, a genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. Jacó gerou José e José gerou Jesus. Afirma: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Aí entra Maria, tá? Então é importante a gente perceber que ao falar da descendência de Jesus, claro que aí está resumido, é longa. O dia que o evangelho é esse, a gente fica até admirado, porque quem não entende até cansa. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que... lembra? Genealogia de Jesus. Mas vai terminar dizendo desse modo: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado o Cristo. Né? Depois, o estilo de Mateus tem paralelo com São Paulo, lá Gálatas, que eu já falei. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, feito de mulher, feito sob a lei. Aqui acentua a verdadeira humanidade de Jesus. Humanidade de Jesus é muito importante para os primeiros cristãos e também para nós hoje. Resgatarmos a questão da humanidade de Jesus. Jesus é homem e Deus. Homem e Deus. Eu já ouvi gente falar que Jesus aguentou aquilo tudo lá na cruz porque ele era Deus. Porque era Deus, né? E ele tinha poder, ele não estava sofrendo. Isso é verdade? Não. Se fosse assim, nós não teríamos salvação. Ele sofreu tudo aquilo como homem, como ser humano, embora sendo Deus também. Homem e Deus, né? Duas naturezas. Depois, continuando aqui onde eu parei, aqui se acentua a verdadeira humanidade de Jesus, nascido de mulher, mas não se refere a homem algum como seu pai carnal. Maria teria recebido, no caso, do próprio Deus, o Filho ao qual ela deu a carne humana. A carne humana. O Espírito Santo virá sobre ti, não é assim? É assim que Maria concebe. O Espírito Santo virá sobre ti. Estaria assim insinuando a dupla natividade de Jesus, a terrena no seio, a eterna no seio do Pai, né? O Pai, Jesus é gerado pelo Pai, né? Gerado pelo Pai. Não é assim que a gente reza no credo? Gerado e não criado. Jesus não é criatura do Pai. Você é filho
Deus igual, e eu sou filho de Deus igual Jesus é filho de Deus? Igual Jesus é filho do Pai? Não, nós somos filhos adotivos. O Filho de Deus é Deus, é Jesus, né? Então a importância de olharmos bem para isso. Nascido, Maria teria recebido, no caso, do próprio Deus, o Filho ao qual deu a carne humana. Estaria assim insinuada a dupla natividade de Jesus, a eterna do seio do Pai como Deus e a temporal do seio da Virgem como verdadeiro homem. Jesus, homem e Deus, consubstancial ao Pai, né? É o credo niceno-constantinopolitano, né? São Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que fora prometido pelos profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, nascido da posteridade de Davi, segundo a carne. É o que Paulo, afirmando sobre Paulo, né? Em Romanos 1:3, o que nos importa neste momento é verificar o contexto no qual é inserida a figura de Maria. Jesus é o Filho de Deus e filho de Davi. E neste contexto se enquadra o mistério de Maria, mãe desse Jesus. Mãe desse Jesus, né? Maria, aí vem toda a questão da descendência de Davi, né, para Jesus. Jesus é chamado também o filho de Davi. Lá Isaías, aí a gente vai lá no Antigo Testamento, Isaías 7,14, que está em sintonia com Mateus 1:18-23. Por que Mateus cita tanto o Antigo Testamento? Marcos não, Mateus cita. Porque o objetivo, o destinatário primeiro do Evangelho de Marcos são os pagãos. Os destinatários primeiros do Evangelho de Mateus são os judeus. E o judeu usava o Antigo Testamento. Então Mateus tem que citar toda hora o Antigo Testamento. Para quê? Para ligar Jesus com o Antigo Testamento. E ele vai revelando até o ponto que ele vai mostrar que Jesus é o novo Moisés, o maior líder do povo judeu, Moisés. Jesus é o novo Moisés, né? Aí vem lá, Mateus 18, alguém lê para nós? Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ela grávida por obra do Espírito Santo. O anjo do Senhor manifestou em sonho a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, ao qual darão o nome de Emanuel, que se traduz Deus conosco. Exato. O Evangelho de Mateus, ele mostra o anjo anunciando a Maria? Não. Para os judeus seria um absurdo o anjo falar com uma mulher. Ele mostra o anjo falando com quem? Com José. Com José. Mas falando sobre Maria. Entendeu? É muito interessante como que há toda uma pedagogia, todo um modo de agir de Deus, né, para com o povo judeu, né, mostrando que aquele que estava chegando era o Messias esperado, era o Messias anunciado. E quando a gente vai em Israel hoje, a gente vê eles esperando ainda o Messias. Um senhor lá, judeu, que nós encontramos lá um rabino, lá em Israel, ele dizia, e alguém ia traduzindo, ele dizia: quando chegar o Messias,
né? Quando chegar o Messias, ele entrará pela porta formosa, pela porta principal, né, da cidade. Isso já aconteceu. Jesus passou ali na noite em que ele foi traído, ele passou naquela porta no dia dos Ramos, né? E eles não perceberam, né? E eles esperam que Jesus vai chegar. A porta está guardada para o Messias chegar, não Jesus, o Messias, né? Embora Jesus, filho de uma virgem, é filho de José e filho de Davi, pois José exercerá a paternidade jurídica ou legal em relação a Jesus, como tutor da Sagrada Família. O fato mesmo de Jesus ser incitado a dar José o nome ao filho de Maria indica que ele é considerado pai segundo a lei judaica. Para a lei judaica, quem é o pai de Jesus? José. Não vem falar que é Deus, não vem falar que é obra do Espírito Santo, porque eles não acreditam, não é? Então é interessante porque José tem um papel importantíssimo também aí ao lado de Maria, não é? Na história da salvação. Aqui alguns comentários sobre Mateus 1, 18 e 23. O noivado entre os judeus equivalia a um contrato com fidelidade recíproca dos noivos. São José fica perplexo, pois encontrou Maria grávida antes que coabitassem. O que é coabitar? Morar junto. Antes de viverem na mesma casa, né? Aconteceu Maria grávida. José era um homem justo. O Evangelho de Mateus mostra que José é um homem justo. Em que sentido ele era justo? Que queria observar a lei israelita que autorizava o divórcio em caso de adultério. Era por isso que ele era justo. Lá dizia que podia abandonar a mulher, porque se mostrou indulgente, deixando Maria partir em vez de mandar apedrejá-la. Tinha motivo para ser apedrejado? Segundo a lei judaica, tinha. Se José tivesse titubeado, ela seria apedrejada, né? Tem até um filme que eles mostram, eles sonham com Maria sendo apedrejada, né? Com certeza isso passou pela cabeça dele, né? E ele, como a amava, confiava nela, mesmo sem entender, até que o anjo do Senhor aparece a ele e esclarece tudo, né? Ele vai pensar em afastar, porque aí o ruim passaria a ser ele e não ela. Não queria ser tido como pai de uma criança cujo autêntico pai desconhecia, né? Onde que eu estou? Onde eu estou? Lá no final. Se José acreditava na culpa de Maria, como podia esconder o crime por ela cometido, despedindo-a secretamente? José reconheceu, por intuição de fé, o mistério de Maria. Convicto da probidade da virtude de Maria, recusou-se a aplicar-lhe as normas da lei relativas ao adultério. Quis que ela seguisse o seu caminho, sem que ele se envolvesse nos meandros do mistério. O querer despedir Maria era mais reverência e respeito a um desígnio de Deus que sobrepujava o seu entendimento. Ele não entendia, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, algum mistério estava acontecendo, mas ele ainda não entendia o que seria aquilo. Letra C. Opa! Passou. Tudo isso aconteceu para cumprir-se o que o Senhor havia dito pelo profeta. Os acontecimentos da vida de Jesus previstos pelo Espírito Santo é que condicionavam a formulação das profecias outrora
e não vice-versa. É interessante a gente perceber que, à medida que os fatos vão acontecendo, os evangelistas depois vão narrando e vão ligando com o Antigo Testamento, né? Isso é muito bonito. Vão fazendo essa ligação. E, olha lá, Isaías 7,14, o que diz? Eis que uma jovem, está escrito em hebraico, está grávida e dá à luz um filho. Eis que uma jovem, né? É uma tradução um pouco diferente da nossa. Eis que uma jovem, a nossa tradução é assim: eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, não é? E ele se chamará Emanuel. A gente ouve isso muito quando? Advento, né? No Advento, a jovem Maria de Nazaré. Eu vou adiantar um pouco essa parte aqui, para que a gente possa entender melhor. A fé de Maria. Maria é o protótipo da vida cristã de fé. Crer fortemente e esperar contra todas as aparências contrárias é o elemento verdadeiramente característico da psicologia religiosa de Maria. Nazaré é a casa dos que creem lutando, dos que enfrentam corajosamente as dificuldades da vida em pleno abandono à providência de Deus. É a narração sóbria do Evangelho e não fantasia dos apócrifos, dos outros escritos, né? Que nos pintam a realidade real de Maria. Ela nos dá o exemplo de uma fé mais forte que a vida humana, mais forte que a morte, mais forte que a própria morte do seu Messias, né? Então, um pouco aqui que nós vimos até agora, eu não sei como sair daqui. Ana Luísa deixou. Hã? Dá um ESC? Já deu ESC. Tá bom. Agora a gente entende melhor, tá? Mariologia do Evangelho de São Lucas. Lucas, os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, todos eles tratam sobre Maria. Todos eles tratam sobre Maria. Tá? É interessante a gente ver, é chamado Evangelho da Infância de Jesus. Alguém poderia ler Lucas 1, capítulo 1 de Lucas? Na verdade, tinha dois textos e um já está bem mais organizadinho e arrumadinho, e esse aqui é o mais difícil. Aí na hora de salvar para trazer para cá, a Ana Luísa salvou o mais complicadinho. Tá? Leia o capítulo 1, por favor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Quem está escrevendo? É Lucas. Lucas. Para quem que ele escreve? Teófilo. Teófilo. O que significa a palavra Teófilo? Deus, filhos, amigos. Então, amigo de Deus. Então é para todo amigo de Deus, para todos nós. Desse modo você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Sim. A pessoa e a missão de Jesus. Deus ouve o pedido dos povos. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel.
e era descendente de Arão. Os dois eram justos diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia... Vamos prestando atenção. Ali há uma comparação entre João Batista e Jesus. Tá? João Batista, quem são os pais? Um sacerdote idoso, Zacarias, e uma mulher idosa e estéril, nunca tinha tido filho nenhum, já idosa, Isabel. Jesus, depois nós vamos ver, um casal jovem e uma virgem. Então é importante a gente ver, Zacarias e Isabel representam o Antigo Testamento, representam o povo da Antiga Aliança. Maria e José inauguram, um novo tempo, Zacarias vai duvidar quando o anjo aparece a ele. Maria não, ela acredita. Tanto é que Zacarias vai ficar mudo e Maria vai cantar. Veja a diferença, Zacarias fica mudo, Maria canta as maravilhas, magnífica. Continua. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando do lado de fora. Então apareceu a Zacarias um anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido, e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você lhe dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença de Deus e ele me mandou dar esta boa notícia para você. Eis que você vai ficar mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo certo. O povo ficou esperando Zacarias, que estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante 5 meses. Ela dizia: eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Naquele tempo, uma mulher estéril era considerada castigada por Deus, Continua. No 6º mês, o anjo Gabriel... Aí passa, entendeu? Então é uma comparação, ditos do nascimento de Jesus e do nascimento de João Batista. Então, o que São Lucas, no seu Evangelho, fala do nascimento de João Batista e o que ele fala do nascimento de Jesus?
Então, uma comparação aí, né? Um casal idoso, Zacarias duvidou, né? O anjo do mesmo jeito. O anjo, o anúncio do anjo, é o mesmo anjo, Dúvida. né? Agora, com Jesus, com Maria. O anjo. Vamos lá, o anúncio a Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. Lucas não tem preocupação de falar que o anjo anunciou foi a Maria. Ele não fala da anunciação ao anjo que Mateus falou. Vocês lembram por quê? Porque Mateus fala para os judeus. Anjo conversa com homem, né? E não com mulher. Então, para dar mais credibilidade, ele não coloca a situação do anjo conversando com a mulher, com Maria. Já Lucas, ele trabalha mais a universalidade da salvação, a salvação que vem para toda a humanidade. Então não há nele uma preocupação com o povo judeu. Não, o povo judeu tem que abrir-se ao mundo inteiro. Foi assim, o anjo falou com a mulher, a partir de agora é assim, é para todo mundo, né? Então vamos. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer isso, se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olha a sua parenta Isabel. Apesar de sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus, nada é impossível. Maria disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Certo, então aí a gente percebe o quê? A gente percebe a diferença, né? A gente percebe a diferença entre o modo de Zacarias acolher o anjo e a mensagem e o modo de Maria acolher, né? Mas há em todos os dois fatos algo extraordinário acontece. Casal velho, mulher estéril, nasce uma criança. Virgem, sem participação de homem, dá à luz. Fica grávida e dá à luz. Para Deus nada é impossível. As duas ficaram muito assustadas, né? Né? As duas ficaram. Isabel escondeu 5 meses. Sim. Né? Porque por causa de ser estéril, né? Assustada. O que está acontecendo? E Maria também ficou muito preocupada. A preocupação foi que as duas tiveram. Mas houve ao mesmo tempo, por parte das duas, uma confiança muito grande em Deus. Muito grande em Deus. Se a gente for olhar assim, de repente, claro que Zacarias é santo, mas a gente vai ver que Isabel revela mais, chama mais atenção de todos nós a fé de Isabel. Não é verdade? A saudação que ela faz a Maria, quando Maria chega, né? Então, cheia do Espírito Santo, ela diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, né? É o encontro das duas mães. O Lucas coloca Maria bem no centro do Evangelho,
da infância de Jesus. É interessante. Depois, Jesus vai caminhar com as próprias pernas, né? Mas nesse início, a presença da mãe, a importância da mãe, né, é ressaltada pelo evangelista Lucas. É muito interessante isso, a gente perceber isso, né? A gente pode até olhar aí, vocês que estão com a Bíblia, ou até mesmo, olhar essa questão do encontro das duas mães. Pode ver? Naqueles dias, é isso? Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Quem já foi lá sabe que é um morro. Nossa Senhora da Aparecida. Só Deus sabe. E chega pro fundo. Só Deus sabe porque o Dom João vestiu. O braço do Dom João vestiu, só Deus sabe. Sim. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judéia. Ali não fala, mas com certeza alguém foi levar Maria, levar um jumentinho. Não é possível, ela não foi a pé, a distância é muito grande. É claro. Não. Nem sozinho. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se agitou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Você é bendita entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou o que vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Aí então Maria cantou, nós cantamos. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Queria chamar a atenção de vocês para alguns aspectos, se me presta a Bíblia aqui, do canto do Magnífica de Nossa Senhora. Primeiro, a minha alma, vou ler como está nessa tradução, tá? A minha alma exalta o Senhor e meu espírito se encheu de alegria por causa de Deus, meu Salvador. Então Maria está cheia de alegria. Ela está cheia de contentamento. Por quê? Porque a salvação chegou para o povo. Não é porque ela, agora você é a mãe de Jesus, não é nesse sentido da vaidade, não. É no sentido de que ela esperava a chegada do Messias. Ela e muita gente esperava a chegada do Messias. O povo fiel, verdadeiramente fiel às profecias, esperava a chegada do Messias. E quando ela vê que o Messias vai chegar, ela se alegra. Ela se alegra. E ela diz também: olha, o Senhor pôs os olhos na sua humilde serva. Humilde serva. A palavra humilde está ligada a humus, né? Humus, chão. Então, a humildade de sua serva Maria é a simples, a humilde. Sim, ela diz, doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, feliz. Aí ela faz uma profecia. Faz uma profecia porque ela vai dizer, agora todo mundo vai dizer que eu sou muito feliz, porque eu tive a graça de ser escolhida para trazer ao mundo o Salvador, o Messias. O Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas, seu nome é santo. Aqui ela faz uma profissão de fé no Deus Todo-Poderoso. A sua bondade se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele interveio com a força do seu braço. O
Todo-Poderoso tem o seu braço poderoso também. Ele dispersou os homens de pensamento orgulhoso. Deus não suporta o orgulho. Deus manda embora, despediu, Deus dispersou os orgulhosos, precipitou, jogou no chão, derrubou quem? Os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Olha que esse canto, ele é profético, né? Revolucionário. O que mais que ela disse que Deus fez? Cobriu de bens os famintos e fez o que com os ricos? Despediu de mãos vazias. Veio em socorro de Israel, lembrado de sua misericórdia, como disseram nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria revela aqui um profundo conhecimento da história de Israel. É isso que eu quero falar, né? Tão jovem, sabia bem falar isso. Sabia muito bem falar isso. Então Maria, alguém que revela aqui conhecimento da história de Israel, conhecimento da realidade socioeconômica e política, realidade social, econômica e política, toca nessas questões aqui no seu Magnífica, não é? Quando ela fala dos poderosos que humilhavam os pobres, que dominavam os pobres, quando ela fala dos ricos que faziam pouco caso dos pobres, ela lembra lá o Antigo Testamento, né? Vem alguém agora que vai ser o resgatador do povo, vem alguém agora que vai fazer justiça, vem alguém agora que vai trazer a paz, que vai trazer a fraternidade para todos. Depois do canto do Magnífica, o que acontece aí? O nascimento de João Batista. E aí há uma diferença entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, não é? João Batista nasce onde? Em casa. Em casa. Tranquilamente, em casa. Não é? Jesus nasce onde? Em Belém. Belém é a periferia de Jerusalém. Não é? Imagine Juiz de Fora, uma periferia aqui de Juiz de Fora. Não vamos citar, não, né? Mas vamos pensar aqui uma periferia, um lugar aí, lá no cantão aqui, né? Que a gente tem que andar aí alguns quilômetros para chegar lá, né? E quando chegou lá, naquele povoadozinho, não tinha lugar para eles. Não tinha, nem ali tinha lugar. E eles tiveram que sair e ir procurar um lugar no meio do mato. No meio do mato. E lá Jesus nasce, não é? No chamado Campo dos Pastores, no famoso Campo dos Pastores. Lá Jesus é acolhido e Jesus nasce, né? Naquele campo que era muito grande, hoje é bem menor, que a cidade cresceu, né? Nazaré cresceu. Então lá havia uma gruta, lá Jesus nasceu, lá havia animais, né? Até o simbolismo de animais não é o caso hoje, mas a gente pode também aprofundar. Depois, o que acontece mais sobre a infância de Jesus? Já estou até deixando o texto lá. O que acontece mais na infância de Jesus? Jesus nasce, Jesus depois, segundo aqui segundo Lucas, acontece o quê? Nascimento de Jesus, depois a apresentação de Jesus no templo, não é? O que o casal José e Maria apresenta outro momento aí, o que eles oferecem?
Antes eu queria ressaltar que Lucas também fala uma coisa bonita, que é, o anjo foi lá no mato contar para os pastores vieram correndo e encontraram o menino e Maria, sua mãe. Aqui não fala nem José. José devia ter ido no mercado comprar alguma coisinha, né? Comprou um pãozinho, né? Então, encontraram Maria e encontraram o menino, tá? Deitado na manjedoura. Não, José está junto, desculpa, eu fiz confusão aqui agora. Eles foram para lá apressados e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tá? Deitado na manjedoura. Quanto a Maria, ela retinha todos esses fatos aqui que ele ressalta a Maria, né? De José ele não fala, mas Maria ele fala. Ela guarda tudo isso no seu coração. O que significa guardar no coração na Bíblia? Significa colocar no centro da vida. No centro da vida. Quando fala Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Ela ficava quietinha com aquilo tudo lá no seu coração. Não é isso não. Significa colocar no centro da vida. O coração é o centro da vida, segundo a Bíblia, né? Então, Maria tudo guardava no seu coração. Guardando tudo sem falar nada para ninguém, quietinha, né? Depois, Jesus veio, apresentação no templo. Depois, quando veio o dia em que, segundo a lei de Moisés, deviam ser purificados, eles foram a Jerusalém para apresentar o menino no templo, conforme diz a lei. Todo menino primogênito será consagrado ao Senhor. E para isso levaram o quê? Um touro? Um carneiro? Não. Levaram os animais que os mais pobres levavam. Um casal de pombinhos. Né? Um casal de pombinhos. Então, é a oferta dos pobres. Não é à toa que Jesus, quando derruba a mesa dos cambistas, ele dá chicotada, derruba a mesa, zanga com todo mundo, mas ele tem uma atenção especial, um zangado especial para com o grupo que vendia pombas, os pombinhos. Para esse grupo, que era o grupo que explorava os pobres. É para esses é que Jesus vai chamar mais atenção, né? Depois tem a situação de Simeão, Ana. Simeão pega o menino Jesus. O pai e a mãe estavam admirados com o que diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: por causa desse menino haverá muita queda e muito soerguimento em Israel, e uma espada transpassará a tua alma. Não é a profecia de Simeão para Maria. Lembrando aqui o sofrimento que ela teria na perseguição, condenação e morte de Jesus. Aí, quando chega no capítulo 2, versículo 40, diz assim: no 39, quando cumpriram tudo o que prescrevia a lei do Senhor, eles voltaram para a Galileia, voltaram para a cidade de Nazaré. Quanto ao menino, ele crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. A família de Nazaré voltou para Nazaré. Depois, aí não fala mais. Jesus aí novinho, pequenininho, pegou no colo, mostrou Nossa Senhora da Apresentação, né?
Eu acho muito bonita a nossa apresentação. Nossa Senhora pegando o menino Jesus, peladinho e mostrando assim, não é? Antigamente tinha muitas imagens sem roupa, e aí houve depois todo um processo de colocar a roupa nas imagens. Teve artista que ficou até muito bravo porque tinha feito as imagens nuas e depois teve que cobrir, né? Mas tem a imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus, o menino peladinho sendo apresentado no templo. Então eu acho belíssima a imagem de Nossa Senhora. Ela está assim, com os dois braços, mostrando o menino. Lá em Santa Efigênia tem essa imagem. E aqui na capela do lar sacerdotal, tem também ela pegando aqui na cinturinha de Jesus e levantando assim, apresentando. Então as duas são Nossa Senhora da Apresentação. 2 de fevereiro é a festa, né? Depois vai apresentar Jesus adolescente. O Evangelho de Lucas tem muita coisa sobre Maria. O Evangelho de Jesus adolescente. Aí já está no capítulo, versículo, né? A Bíblia mexeu aqui, virou a página. Versículo 41. Os seus pais iam cada ano a Jerusalém na festa da Páscoa. Quando Jesus fez quantos anos? 12. Adolescente. 12 anos. E é interessante, o judeu aos 12 anos, ele faz uma grande festa, não é? Eu tenho uma sobrinha que é casada com o marido dela, ele é judeu cristão, mas a família dele é judia. Então, o irmão dele, lá todo mundo segue o judaísmo. Então, os meninos com 12 anos têm o dia do... Eu esqueci o nome da festa. Um dia a mãe do marido dela, tentando explicar para minha mãe a festa, falou assim, é a primeira comunhão do judeu. Eles carregam o livro lá. O menino aos 12 anos já pode pegar o livro, já pode fazer leitura, tem todo um ritual, né? Então aqui Jesus aos 12 anos, né? Quando fez 12 anos, tendo subido para Jerusalém como de costume, participaram da festa e no fim dos dias de festa voltaram. O menino Jesus ficou em Jerusalém. É aquela passagem que todos conhecem, que naquele tempo havia a caravana dos homens, a caravana das mulheres. Maria pensa que ele está na caravana dos homens, porque o menino, a criança podia ir com um ou com outro, e ele pensa que ela está Jesus está na caravana das mulheres, e aí percorre, depois de 3 dias, o número é simbólico, depois de 3 dias, voltam e encontram Jesus. Esses 3 dias aí lembram o quê? A ressurreição. Estava perdido, voltou à vida, né? E aí encontram Jesus sentado, discutindo com os doutores da lei, né? E aí vem o finalzinho lá, quando diz, de novo, vai falar sobre Maria. Depois ele desceu. Por que fizestes isso? Aí seu pai e eu te procurávamos, cheios de angústia. Jesus diz, por que me procuravas? Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Aí ele fala do Pai do céu. Há uma consciência em Jesus, aos 12 anos, o judeu aos 12 anos é como maioridade, né? De que o pai dele é Deus, o Pai do céu. Depois disso, desceu com seus pais para Nazaré, era-lhe submisso, e sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. De novo aparece. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens.
Aí vai parar de falar em Jesus. Vai voltar a falar em Jesus quando ele tinha quantos anos? 30 anos. De 12 a 30, os evangelhos não falam, né? Vai apresentar no batismo de Jesus. Tá? O que a gente interpreta é o seguinte: por que não tem nada escrito sobre Jesus na Bíblia de 12 a 30 anos? Para mostrar que ele levou uma vida de um jovem comum da Galileia. Comum, trabalhando na carpintaria, tanto é que ele foi conhecido como carpinteiro, né? Trabalhando na carpintaria, levando a sua vida comum, praticando a religião, vivendo como um jovem, né? Comum. Depois ajudava José, ajudava Maria e tal. Depois, aos 30 anos, aí sim, tá? Agora, tem livros por aí inventando coisas que Jesus fez nesse tempo. Acredite, se quiser, e quem quiser, né? Se os evangelhos não rebatam, nós não temos o que acreditar sobre isso. Onde mais nós vamos encontrar em Lucas falando sobre Maria? Bodas de Caná, só João fala. Só João fala. Tá? Então é muito interessante a gente perceber que o Evangelho de Marcos, ele trata e de maneira muito minuciosa de Maria na infância de Jesus. Na infância de Jesus. Tá? Lucas, nós estamos vendo aqui, é Lucas. Tá? Então, na infância, ele trata de uma maneira espetacular. Quer saber sobre a infância de Jesus? Pega o Evangelho de Lucas. Quer saber sobre Maria? O Evangelho que mais nos dá detalhes de Maria é o Evangelho de Lucas. Tá? Agora, quarto Evangelho é o Evangelho de quem? De João. Vamos dar uma olhada no João? Apresenta Maria em apenas 2 lugares do Evangelho de João. Quais são os lugares que apresenta? Maria em Caná e ao pé da cruz. Aqui é muito importante, tá? Se apresenta em Caná, apresenta no primeiro sinal de Jesus. Na hora que Jesus aparece publicamente, quem está com ele? Maria, sua mãe. E na hora da sua conclusão, da conclusão da sua vida, na hora da sua morte na cruz, morte redentora, quem está lá? Maria. Se Maria está no início, se Maria está na consumação, no fim da sua peregrinação aqui na terra, isso significa que ela percorreu todo o caminho de Jesus. Ela não ficou tranquila em casa, né? Vendo vale a pena ver de novo. Ela foi como discípula, primeira discípula fiel. Ela foi seguindo o seu filho pelo caminho. Foi seguindo pelo caminho. Tá? Bodas de Caná. Todos lembram aí? O episódio é cristológico. Quem é o centro das bodas de Caná? Cristo. E eu vou fazer outra pergunta para vocês agora. Quem é o noivo das bodas de Caná? Cristo. É o Cristo. A igreja é noiva. Não é? Ele é o noivo. O casamento ali representa, é claro, aconteceu um casamento. Eu já ouvi gente dizer que não aconteceu não. Isso foi uma historinha que Jesus contou, igual ele contava as parábolas, né? Certa vez, que é uma historinha que Jesus contou para ilustrar, para mostrar que Deus se uniu à humanidade. E essa união é uma aliança, é um casamento, né? Mas
O que nós acreditamos é que houve realmente um casamento em Caná da Galileia. Lá está o local, eu tenho garrafinha de vinho que eu trouxe de lá, né? Exato. Existe um local. Existiu um casamento. E a partir daquele fato concreto, Jesus aproveitou, a pedido de sua mãe, para realizar aquele milagre extraordinário. 600 litros de vinho. Vinho em grande quantidade, não é? O episódio é cristológico. Quem é o centro de tudo? Jesus. Jesus em relevo, que se apresenta como seu primeiro sinal, suscitando a fé dos discípulos. Maria aparece como mãe e medianeira, intercessora, aquela que vai se colocar ali entre o povo que não tem mais vinho e o Filho Jesus, não é? João 2,3. Eles não têm mais vinho. Observação solícita da mãe que compartilha o mal-estar do noivo. Maria não apenas verifica, mas pede ao Divino Filho que intervenha. A fórmula eles não têm mais vinho é paralela das duas irmãs de Lázaro. Senhor, aquele que tu amas está doente. Em ambas há um pedido discreto. É interessante isso aqui, né? Essa comparação aqui. Maria não pede diretamente. Ela mostra a situação do seu filho Jesus. Filho, eles não têm mais vinho. Oi? Colocando isso também nos dias de hoje, nos mostra que ela continua intercedendo por nós, fazendo que a gente se torne vinho bom, né? Que mude da água para o vinho. O casamento continua. Continua. As bodas continuam, né? Então ali, assim como as irmãs de Lázaro, que mostram uma realidade para Jesus, e ao mostrar a realidade, elas fazem um pedido. Maria também mostra a realidade. Mostrando a realidade, ela já faz um pedido, né? Depois, João 2,4. Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. É interessante a gente ver no Evangelho de João, Jesus não chama Maria de mãe, ele a chama de mulher. Por que será? Os que não entendem de Bíblia dizem assim, não, porque ele não tinha respeito. Ele não tinha respeito por ela, ela serviu só para gerar, foi como que barriga de aluguel, né? Não é isso. Tem que entender o sentido teológico do quarto evangelho, do Evangelho de João. Ao falar mulher, ele está falando da nova Eva, não é? Então Maria é a nova Eva. Ao falar mulher, João está inspirado pelo Espírito Santo, ele está resgatando a humanidade a partir de Eva e do novo Adão, que é ele mesmo. Jesus é chamado novo Adão, Maria é nova Eva, não é? Então é muito interessante. Mulher, minha hora ainda não chegou. Significa uma atitude reservada de Jesus frente ao pedido implícito de sua mãe. A razão desta reserva é que não chegou ainda a hora de Jesus, não é? Mas ele vai antecipar a sua hora. Ele vai antecipar a sua hora, não é? Quando ele diz a minha hora ainda não chegou, é a hora da cruz. Muito bem, Gilson. Ele está se referindo à hora que é a cruz. Ele está dizendo para ela, na cruz, lá será a minha hora. Lá eu vou derramar o vinho novo sobre toda a humanidade. Lá eu vou renovar tudo. Lá eu vou transformar água em vinho, aquilo que você falou aí. É isso que ele está dizendo para ela, não é? Mas aí tudo será aproveitado. No quarto evangelho, a hora de Jesus
é a hora da sua glorificação final, é a hora da cruz. Está certo ali? A sua morte e ressurreição. A hora não pode ser antecipada. Jesus não se recusará a atender a sua mãe, antecipando a grande hora. Um sinal que prenuncia a glorificação de Jesus. O termo mulher ali explicado. Há de ser entendido à luz de Gênesis 3,15. Mulher é chamada mãe dos vivos. Como que era chamada mulher em hebraico? Lá no Gênesis? Eva, mulher. Não é? Então Maria é nova Eva. É interessante que na oração a gente fala Ave. Que é o contrário de Eva. Que é o contrário de Eva. Se por Eva entrou o pecado no mundo, por Maria entra a graça. Então é o contrário de Eva. Se Eva foi desobediente, Maria é obediente. Por ela entrou o pecado, por ela veio a salvação. Por ela veio a salvação. Né? Se Eva disse não, a Deus, Maria disse sim. Maria é a mulher, mãe dos vivos, pois deu à luz o vencedor da morte. Dando à luz o vencedor da morte, ela pode ser chamada assim, a mãe dos vivos. E para Deus todos vivem. Né? Para Deus todos vivem. Nós que aqui estamos e aqueles que sepultamos seus corpos e que estão vivos no céu. Né? Onde agora? Em João, né? 2,4 e João 7,3,10, os irmãos de Jesus incitam o Senhor a se manifestar como Messias em Jerusalém. Jesus responde: o seu tempo ainda não chegou. Todavia, acaba subindo a Jerusalém, onde se põe a pregar. Vemos a diferença. Os irmãos de Jesus não têm fé. Por isso desafiam Jesus, ao passo que Maria Santíssima se dirige a ele cheia de fé. Cheia de fé. Né? Quando está falando de irmãos de Jesus aqui, nós vamos ver mais para frente quem são os irmãos de Jesus. São os parentes. Maria é mãe de um único filho, Jesus. Tá? A resposta de Jesus é aqui. A sua mãe, em João 2, 6, 11, é realmente messiânica. O Senhor doou 6 talhas de vinho, contendo 6 vezes 80 litros, ou seja, 480 litros. Alguns dizem até que é 600. Que é 600. Quantidade que ultrapassa longe a necessidade dos convivas, dos convidados. Na mesma linha está a multiplicação dos pães. Isso é a abundância dos tempos messiânicos. Né? A Bíblia, lá no Antigo Testamento, dizia que no tempo de Jesus, o Isaías mesmo fala, haverá pão com fartura, vinho com fartura, venham comer, venham beber. Não é assim? Chegou o tempo, né? Chegou o tempo em Jesus de Nazaré. Excesso de pão, manda até recolher, porque não pode perder não. Em ambos os casos, a grande quantidade, seja de pão, seja de vinho, lembra as profecias lá do Antigo Testamento. Descendo, que significado tem o episódio das bodas de Caná para a Mariologia? É um episódio cristológico. O evangelista quer apresentar o primeiro sinal, manifestação da glória de Jesus. Mas também o autor está interessado na figura de Maria. Não é à toa que João colocou Maria ali. Não é à toa. Tá? E qual o papel que toca aí a Maria? O da mãe espiritual, em duplo sentido. É a mãe previdente e providente, que compartilha as necessidades dos homens. Está no limiar da vida pública de Jesus, intercedendo pelos homens. É a fé de Maria que obtém o sinal que provoca a fé dos discípulos. Veja que bonito. Quem que diz no finalzinho desse evangelho? E os seus discípulos creram nele. Creram nele.
que levou os discípulos a crer? A fé de Maria. Façam tudo que meu filho disser. Eles fizeram, o vinho apareceu e eles passaram a crer. Ali tem uma palavra bonita de João Paulo II, Beato, na Redemptoris Mater, mãe do Redentor, quando diz: a partir da descrição dos fatos de Caná se manifesta a maternidade nova, segundo o Espírito e não somente segundo a carne. É a solicitude de Maria pelos homens, o seu ir ao encontro deles nas suas carências e necessidades. Ali entra a nova era, né? Nova era. Dá-se, portanto, uma mediação. Maria põe-se de permeio entre o Filho e a humanidade, na realidade das suas privações, das suas indigências, dos seus sofrimentos. Faz-se mediadora, não como uma estranha, mas na posição de mãe. A sua mediação, portanto, tem um caráter de intercessão. Maria intercede pela humanidade. Como mãe, deseja também que se manifeste o poder messiânico do Filho, o seu poder salvífico, que se destina a socorrer as desventuras humanas e a libertar o homem de todo o mal. Nas palavras dirigidas aos que servem à mesa, fazei tudo aquilo que ele disser. A mãe de Cristo apresenta-se diante dos homens como porta-voz da vontade do Filho. Ela é porta-voz dos homens para Jesus e porta-voz de Jesus para os homens. É muito bonito isso aqui. E Jesus aceita a mediação dela. Se fosse como muitos evangélicos hoje dizem, Jesus ia dizer: não, Maria, olha, você não vai pedir nada não, porque agora é eu e eles. Não precisa de ninguém pedir nada não precisa de intercessão não. O negócio é pedir diretamente a mim. Fala para eles falar comigo, não é com você não. E não é assim que Jesus faz. Ele aceita a mediação da sua querida mãe. Tá? A mãe de Cristo apresenta-se diante dos homens como porta-voz. Tá? Em Caná, graças à intercessão de Maria e à obediência dos servos, que não adiantava nada Maria ter intercedido se não houvesse obediência por parte dos que estavam na festa. Mas eles obedeceram. E assim deu início a hora de Jesus. Opa, subi demais. Em Maria aparece ali. Em Caná, Maria aparece como quem acredita em Jesus. E sua fé provoca da parte dele o primeiro milagre. E contribui para suscitar a fé dos discípulos. Meu irmão, minha irmã, a sua fé pode despertar a fé em outros que não têm. Se você vive uma fé autêntica, se você dá exemplo, você pode trazer outras pessoas à fé. Esse recado Maria está dando para nós hoje. Maria sempre se comunica conosco. Ela está comunicando hoje falando isso. Nós também, assim como ela, nós podemos, pela nossa fé, pelo nosso testemunho de fé, trazer as pessoas que não têm fé para viver a fé no Deus vivo e verdadeiro e aceitar Jesus Cristo Salvador. Tá bom? Se a gente sair daqui hoje com esse compromisso, está ótimo. Pulei demais. Tem pula até para baixo também. Maria ao pé da cruz. É a segunda vez e última que João mostra Maria. Então ele mostra Maria em Caná e Maria ao pé da cruz. Tem um livro muito bonito que chama Maria de Caná ao pé da cruz. Lá ficou em companhia de João, o discípulo que Jesus amava, e de 2 ou 3 mulheres, entre as quais Maria Madalena, que não largou mais Jesus desde o momento da sua conversão. Ontem a minha mãe falou assim, A minha mãe tem 86 anos, vocês conhecem, então. E ela vê muito televisão, jornal, Canção Nova,
e tal. De vez em quando uma novelinha também no meio, né? Aí ela disse assim, pois é, outro dia eu ouvi um negócio que eu achei tão estranho. Eu falei, o que, mãe? Falaram com Jesus. Teve um caso com Maria Madalena, teve até filho com ela. Falei, mãe, tem até livro falando sobre isso. Né? Tem até livro falando sobre isso. Falando que Judas fazia parte do plano da salvação da humanidade, que se Judas não tivesse entregado Jesus, a humanidade não seria salva. Então ele salvou a humanidade. Então, mas eu achei interessante que a minha mãe falou assim, se não está escrito na Bíblia, se mais de 2000 anos a igreja não ensinou, será que tem algum bobo que acredita? Eu falei, mãe, tem bobo que acredita sim. Né? Então, vamos lá. Maria Madalena. Foi nesse momento que Jesus, tendo visto João, disse a Maria, eis aí o teu filho. Depois disse para João, eis aí tua mãe. Vocês já notaram uma coisa? No Evangelho segundo São João, Maria só fala uma frase, aliás, duas frases, uma para Jesus e outra para o povo, e outra para o povo, né? Para Jesus ela diz o quê? Eles não têm mais vinho. Para Jesus. E para o povo ela diz o quê? Fazer contigo. Aí mostra que Maria é aquela que se relaciona com Jesus e se relaciona com a humanidade. Né? Junto de Jesus, ela tudo pode pedir. E junto de nós, ela tudo pode saber sobre as nossas necessidades. É belíssimo o ensinamento. É a única vez que Maria fala no Evangelho segundo São João. Na cruz, Maria não fala. Ela participa, mas não fala. O apelativo mulher, mais uma vez, chama a atenção. Há de ser entendido em consonância com Gênesis, lá, Eva, eu já falei. Maria é interpelada como mãe dos viventes, nova Eva, e seu filho é apontado concretamente. É João, o representante de todo o gênero humano. Aqui é confirmada a maternidade espiritual, como é ali, de Maria, para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Ali, no alto do Calvário, havia um jardim. Eu acho belíssima essa comparação. Lá no primeiro jardim, Adão, Eva, árvore, fruto, pecado, morte entraram no mundo. Aqui no novo jardim, Monte Calvário, um homem, Jesus, novo Adão, uma mulher, Maria, nova Eva, uma árvore, a cruz, um fruto dessa árvore, quem é? O próprio Cristo. Quem come deste pão viverá eternamente. E o que entra no mundo agora? A salvação. A vida, a salvação. Né? Então, é muito bonito isso aí. Maria, junto da cruz, num sentido espiritual, no mesmo sentimento com Jesus. Sofria no coração porque seu filho sofria na carne. Quando Cristo grita, meu Deus, por que me abandonaste? A Virgem Maria deve ter sido transpassada por um sofrimento que humanamente correspondia ao do Filho. Uma espada transpassará sua alma, a fim de revelar os pensamentos de muitos corações. Cumpriu a profecia. Também do teu, se ouvires, acreditar ainda. Se ousares acreditar ainda, se fores ainda bastante humilde para acreditar que de fato és a escolhida entre as mulheres, aquela que encontrou graça diante de Deus. Maria no Calvário foi trespassada ou transpassada, a gente vê de várias maneiras escritas aí, por um sofrimento que a humanidade
que humanamente correspondia ao do filho. Tem um autor que disse assim, isso é realidade. Quando o filho sofre, a mãe sofre duplamente, sofre a dor do filho e sofre a sua dor. Né? E quem é mãe aí pode dizer, né? Um sofrimento que humanamente correspondia ao do filho. E como se trata de piedade humana e não de pecado, Jesus a experimentou quando estava morrendo. A diferença infinita entre Cristo e Maria não nos deve fazer esquecer a semelhança também infinita que há entre eles. E de outra maneira seria negar que Jesus tenha sido homem de verdade. É a heresia do docetismo. É interessante a gente observar isso aí. Se existe uma distância uma diferença entre Jesus e Maria, qual a diferença? Jesus é Deus, Maria é gente, ser humano, criatura, não é? Mas ao mesmo tempo igual a nós, não é? Mas ao mesmo tempo ela que gerou a humanidade do Filho, ela se uniu de tal forma a Jesus que entre eles houve e há uma união que é especial. Ela é corredentora. Ela é corredentora, é especial, né? É especial. Aonde que eu parei? Jesus já nos diz que temos nós. Sim, voltando lá em Caná. Mulher, o que temos nós a ver com isso, né? Quando ela pede e ele fala que a hora ainda não chegou. Que temos nós com isso? Ele a inclui. Que temos nós com isso? Isso aqui também é algo interessante. Ele poderia dizer: o que eu tenho com isso? Né? Ou como as crianças brincam aí, e eu Kiko? Né? Então, mas não. Ele inclui Maria. Né? Que temos nós com isso? Né? Minha hora ainda não chegou. Então é interessante aí essa inclusão naqueles momentos extremos, quando também o Pai se escondeu misteriosamente ao seu olhar de homem, restou para Jesus somente o olhar de sua mãe, onde procurar refúgio e consolação. Ele que não tinha pecado, ao assumir todos os pecados da humanidade, ele se sente distante do Pai. Não é? Ele se sente distante do Pai. Não que ele tivesse pecado, mas ao assumir nossos pecados. Quando lhe disse: mulher, eis aí o teu filho, quem poderia penetrar no mistério daquele olhar entre mãe e filho, numa hora semelhante? Em qualquer sofrimento humano, também no de Cristo e de Maria, há uma dimensão íntima e particular que se vive em família, entre aqueles que estão unidos pelo vínculo do mesmo sangue. Uma alegria imensa, sofredora, uma alegria imensamente sofredora passava de um para outro, a erros, como água entre vasos comunicantes. Alegria, porque já não se opunham resistência à dor, já não tinham nenhuma defesa diante do sofrimento, mas deixavam-se invadir livremente por ele até o íntimo. Não havia mais célula em Cristo que não tivesse sido atingida pelo sofrimento, nem Maria. Ao pé da cruz, Maria experimentou a sua hora também. No sofrimento, ela se tornava mãe da humanidade. Quando a mulher está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Isso foi Jesus quem falou, né? Mas depois que deu à luz, nem lembra mais da dor do parto. Depois que deu à luz, não se lembra mais da sua aflição e enche de alegria por ter nascido um ser humano para o mundo. Tal imagem se tornou realidade em grau máximo
quando Maria, junto à cruz, a cruz de Jesus, foi conferir a maternidade sobre todos os homens. Tem um santo esquisito que disse assim: para dar a luz a Jesus, para ser a mãe de Jesus, Maria não sofreu na hora do parto. Sofreu ou não sofreu? Não. Não tinha pecado original, não é? A dor do parto vem também do pecado original. E o que acontece? Se ela não sofreu para dar a luz ao Filho Jesus, quando ele morre e ela assume a maternidade da humanidade, aí é comum sofrimento. Então, para ser mãe de Jesus, ela não sofreu na hora do seu nascimento, mas na hora do nascimento da igreja, aí ela sofreu, e muito, né? Tal imagem se tornou realidade em grau máximo, onde eu estou? Quando Maria, junto à cruz de Jesus, foi conferir a humanidade sobre todos os homens. Como mãe da humanidade, preenche o papel da nova Sião, ou Nova Jerusalém, da qual diz o Salmo 87. O Senhor ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Ele conta glórias de ti, cidade de Deus. De Sião será dito: todo homem ali nasceu. Foi o Altíssimo que afirmou. Daí dizer que as promessas feitas a Jerusalém cumprem plenamente em Maria. A humanidade representante, a humilde representante de Sião, por ocasião de sua estada ao pé da cruz de Jesus. De Maria também pode dizer: dela nasceu todo homem. Dela nasceu todo homem, a partir de Jesus. Então, o Salmo de Sião nasceu todo homem, de Maria nasceu todo homem.